Olha, Boa noite, gente. Bem-vindos à nossa aulinha do nosso segmento aí, Jornada Saúde em Foco. Hoje nós temos uma convidada extremamente especial, a doutora Isa, maravilhosa, que eu tive, assim, o prazer de receber de presente a amizade dela no ano passado, né, amiga? E, assim, uma profissional excepcional. Mãe do Miguel, que muito provavelmente foi o que mais deu estímulo aí para escolher essa carreira da nutrição. Tem pós-graduação em materno-infantil e e fitoterapia e suplementação. E ainda tem um monte de cursos onde num deles eu conheci a Isa, que foi de neurosuplementação. Mas ela tem terapia nutricional com foco em autismo, modulação intestinal, nutrologia pediátrica. Então, realmente, a bagagem dessa garota é enorme. Vamos aproveitar muito esses 40 minutos com ela para tirar todas as dúvidas porque o conhecimento é gigantesco. Obrigada, amiga, pelo convite e boa aula para nós. obrigada, Paulinha. Bom, gente, a gente vai conversar um pouco, né? Estão conseguindo me ouvir bem? Então, né? Pronto. A gente vai conversar um pouco, na verdade, sobre o universo que é a criança que não come, né? Nós temos infinitas possibilidades. E como a gente tem um tempo limitado, eu coloquei alguns tópicos para a gente conversar hoje. Eu vou apresentando e no final a gente vai ter um tempinho para a gente conversar, certo? Então vamos lá. Por que a minha criança não quer comer? Muitas que estão aqui são minhas pacientes. Gostaria que vocês pensassem agora na criança de vocês. Por que será que a minha criança não quer comer? Vamos começar com uma reflexão, né? A criança, o bebezinho lá pequenininho, já nasce sabendo comer ou não? Se Não. alguém quiser falar, pode abrir o áudio e falar. O bebezinho já nasce sabendo comer, a criança já nasce sabendo comer ou não? Sim ou não? Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria está balançando a cabeça dizendo que não. Exatamente. O bebezinho, quando nasce, ele tem um reflexo primitivo de sobrevivência, que é o que o leva a buscar a amamentação. Então, o processo de aprendizado também se reflete no processo do comer. Comer é um comportamento aprendido, que depende de habilidades motoras, sensoriais e orais. E por que que eu destaquei aqui? Habilidades motoras, sensoriais e orais. É porque justamente dificuldades nesses processos podem colaborar enormemente para que futuramente a gente tenha uma criança com alguma dificuldade alimentar. A gente vai ver isso um pouco mais detalhado mais à frente. Quando se fala em problemas do comer, problemas alimentares, a criança que não come, normalmente a fala comum, o termo comum é seletividade alimentar, né? Minha criança é seletiva, a criança é seletiva. Só que a gente tem outros problemas que envolvem, que refletem as dificuldades alimentares. Seletividade alimentar é uma das questões dentro das dificuldades alimentares. Então, essa classificação é a que é adotada pela Sociedade Brasileira de Pediatria, né? Eu trouxe para a gente ter um pouquinho mais de conhecimento sobre essa questão, para a gente ir um pouco além só da seletividade. Então, nessa classificação, existem grupos de dificuldades. Então, a gente tem a criança com apetite limitado, a criança com ingestão seletiva, que é onde vai entrar a famosa seletividade alimentar, e a criança com fobia alimentar, que já é uma outra questão. Então, as crianças com apetite limitado, quais são as dificuldades que elas podem apresentar? Pode haver interpretação equivocada dos pais, não é o caso comum quando a gente chega num problema mais sério, digamos assim, que busca ajuda,
né? Essa não é a questão mais comum dos pais buscarem ajuda, mas Então, pode fica quieta, você acontecer. tentar dormir. Oi, quem está com o áudio aí ligado, desliga, por favor. Mas pode acontecer principalmente com o primeiro filho, famílias que não têm muita experiência, não conviveram com muitas crianças pequenas. Então, às vezes, tem uma expectativa errada do tamanho da porção que a criança deveria comer ou do quanto ela precisa comer. Né? A gente ainda acha pessoas, pais, mães, que às vezes querem que a criança coma uma quantidade de comida que seria a quantidade de alimentação de uma criança mais velha e até de um adulto que come pouco, né? Então, às vezes acontece essa questão. Pais de primeira viagem é que costumam ter mais esse tipo de dificuldade, né? A gente tem a criança enérgica e ativa, com apetite limitado, é aquela criança que ela está mais interessada em explorar o mundo, em descobrir o mundo. Ela quer saber o que está acontecendo, ela é ligada em tudo, ela se envolve com tudo, ela é curiosa. Nesse processo, ela termina que perdendo um pouco a atenção com relação à alimentação, tá? Mas como é uma criança que está ativa, está brincando, está esperta, está desenvolvendo, está dentro daquele marcos esperados lá, de ganho de peso, de altura, não é uma criança que está tendo um problema de seletividade. Ela é apenas uma criança que tem esse perfil de ser criança, que isso é um assunto que a gente poderia conversar um dia, porque hoje não pode ser mais criança, não pode ser espontâneo, não pode correr, não pode nada, né? É uma coisa para a gente pensar. Mas essa criança tem esse perfil e o que ela come pode parecer pouco, mas se ela mantém esse padrão, está sendo suficiente para manter as necessidades nutricionais dela e ela continuar se desenvolvendo. A gente pode ter a criança apática e retraída. Quando a criança tem esse perfil, essa apatia dela se reflete não só na alimentação, costuma ser geral, é uma criança que não se envolve com as coisas, não quer brincar, é mais retraída, e a gente tem que prestar atenção quando a criança, ou se a criança vier a apresentar esse tipo de comportamento, tá? Porque ela pode estar com medo, ela pode ter sofrido alguma violência, ela pode estar doente com alguma doença que não tem um sintoma claro, então, a gente precisa observar, né, esse tipo de comportamento na criança, né? Porque a criança, na fase de desenvolvimento dela, ela está descobrindo o mundo. Mesmo que ela seja uma criança mais reservada, mais tímida, mas tem uma diferença entre a criança ser tímida e reservada e uma criança apática. Aquela criança que parece que está desligada ou desinteressada, né, de uma forma, assim, muito marcante do que está acontecendo ao redor dela. E a gente tem a criança com doença orgânica também, que a maioria das doenças infantis, digamos assim, tendem a fazer a criança, né, ter alteração no apetite, né? O próprio sistema imunológico desvia, né, toda digamos assim, essa energia para combater aquela doença, então é meio que natural, é esperado, né, que haja uma redução do apetite na criança nesse período. A gente tem a criança com ingestão seletiva, né? Aí a gente pode ter a criança com uma seletividade leve, ela escolhe aqui, escolhe ali, não gosta desse, não gosta daquele, mas no geral, ela costuma ter uma alimentação suficiente, né, para ela manter ganho de peso, manter crescimento, ser uma criança saudável, que não fica doente com frequência. Então, essa seletividade leve não compromete o seu desenvolvimento, a sua saúde. A gente pode ter também a criança altamente seletiva. Aqui a gente já vai correr o risco de ter deficiências nutricionais que podem impactar crescimento, ganho de peso, sistema imunológico e até nas habilidades cognitivas da criança também. E também a criança com doença orgânica também pode entrar nesse quadro de uma ingestão seletiva mais acentuada. E o último seria a criança com fobia alimentar. Então, essa criança pode ter sofrido algum evento traumático, agudo ou crônico, ela pode ter uma doença crônica desde pequenininha, ela pode ter tido alguma doença que foi aguda, ela foi socorrida, gerou algum trauma com relação à alimentação, né? Ela pode ter sido uma criança que precisou de uma cirurgia logo que nasceu, que ficou internada, uma criança que usou sonda, que sofreu algum procedimento oral, que causou dor, ou que resultou em receio dela com esse processo de colocar as coisas na boca. Então, essas questões também podem impactar na alimentação da criança, aqui num quadro assim um pouco mais acentuado, que é a fobia mesmo, é aquele medo mesmo da alimentação.
E a gente pode ter a criança que tem uma alteração comportamental, que pode ter um diagnóstico de alguma síndrome associada. Isso aqui é muito comum no TEA, no autismo, com uma seletividade assim mais marcante também, é bastante frequente no autismo. Mas na alteração comportamental, a gente pode também a criança que chora muito, fica muito nervosa, vomita, se esconde para não comer. Ela tem, o comportamento dela realmente muda quando chega o momento da alimentação, né? E aí a gente precisa também descobrir o que é que pode estar por trás desse comportamento, né? A criança ainda não sabe como falar bem, não sabe comunicar, não sabe expressar, ela vai expressar através do comportamento. E também a gente pode ter a criança com doença orgânica, que também pode entrar nessa questão da fobia alimentar. Então, além de seletividade alimentar, né, como grupo, a gente tem a criança com apetite limitado e a criança com fobia alimentar. É interessante quando a gente consegue identificar direitinho onde a criança está, para a gente ver o tipo de intervenção que vai ser necessária, certo? Então, quais seriam as características dessas dificuldades alimentares? Essas características aqui a gente vai ver nos 3 grupos lá, tá? Então, as refeições são prolongadas, a criança começa a comer, parece que não termina nunca de comer, a comida fica fria, a comida já mudou a textura, já não é mais a mesma, e ela tá lá, né, fazendo de tudo para não comer, e a gente lá tentando, fazendo de tudo para ver se ela come pelo menos um pouquinho, né? Uma recusa alimentar marcante, assim, mais de um mês, já acende um alerta para uma possível dificuldade alimentar. Presença de refeições perturbadoras e estressantes. Então, quando chega a hora da criança comer, a criança já fica preocupada, já fica estressada. O cuidador, que normalmente o cuidador principal é a mãe, já começa aquela angústia, aquele aperto no coração, né? Porque vai ser uma batalha. A sensação que tem é de uma batalha, né? E meu filho também era seletivo, e a sensação que tem é que parece que a gente vai colocar a armadura para ir para a guerra, para ver qual recurso que a gente vai utilizar para ver se funciona, né? Falta de alimentação independente e apropriada, que é esperado que a criança vá aprendendo, né, naquele processo de comer que eu falei lá no início, que ela vá aprendendo, que ela vá ganhando autonomia. Se isso não está acontecendo e a gente não sabe o porquê, se está associado com alguma síndrome, a gente precisa observar o que está acontecendo. O comer noturno da criança que se mantém, a criança vai crescendo e ainda tem aquela necessidade ou aquele hábito ou aquele padrão da alimentação noturna, né, que deve ir diminuindo à medida que a criança vai crescendo e ganhando autonomia. A necessidade da gente distrair a comida, distrair a criança para ela poder comer, né? Então, e hoje, tela, assim, a gente meio que tenta resolver um problema e pode criar um problema ainda maior depois, né? Então, essa questão da distração é uma coisa que a gente precisa buscar apoio, tá? Isso é muito marcante. E uma questão que eu queria até, aproveitando que tem minha amiga pediatra aqui, comentar, é essa questão de uma mamada prolongada e falha na evolução das texturas dos alimentos. Isso é uma coisa que a gente precisa ficar muito atento, principalmente quem é pediatra, tá? Porque o que é que eu vejo hoje nas crianças que chegam para mim com seletividade alimentar, que é muito difícil quando não vem uma criança com seletividade alimentar. O processo da dificuldade alimentar, normalmente ele começa nesse momento, na falha na evolução de textura. E o que é que eu observo? A mãe fica muito frustrada, porque ela não conseguiu fazer a criança evoluir. E o primeiro momento, ela não pensa assim, será que a criança está com alguma dificuldade? Não, ela pensa assim, eu não estou conseguindo ajudar minha criança a comer. Eu não estou conseguindo ajudar minha criança a desenvolver. Eu. E nesse receio e nessa culpa, que não é dela, que isso é um processo que está acontecendo, que pode ter uma dificuldade maior por trás, o que é que eu observo? Ela não consegue buscar ajuda. Então, muitas vezes, ela não fala nem para o pediatra que isso está acontecendo. E para a criança não ficar sem se alimentar, correr o risco de perder peso, de não crescer, ela vai mantendo o que a criança aceita, que normalmente é o pastoso e a mamadeira. E o que é que eu observo? Dá um ano, a criança ainda está nesse processo, mas ela está crescendo, está ganhando peso. Mas às vezes o pediatra não sabe como está o processo em casa, do que ela está comendo. Porque é difícil para essa mãe chegar e falar, porque ela acha que a culpa é dela. E eu acho que a gente precisa começar a falar um pouco mais sobre esse assunto,
e falar de tudo isso, de todas essas dificuldades que podem estar por trás, para a gente tirar esse peso da mãe, que já tem tantos, e que ela acha que é dela e não é, né? É uma coisa que a gente precisa falar mais sobre isso. Então, falhou na evolução de textura, já acende um sinal amarelo. Isso é muito importante. Então, quem passou por isso, comentem com as outras mães que têm bebês novinhos. Incentivem a procurar ajuda desde cedo. Porque muitas vezes a gente consegue fazer um processo de apoio para a criança no primeiro 6 meses, 8 meses, um ano. Agora, quando a criança mantém esse processo de alimentação que não conseguiu evoluir, aí a criança está 3 anos, 4 anos, 5 anos, 7. Já recebi crianças com mais idade ainda que estão no processo de alimentação igual de um bebê. E sem síndrome. Quando tem uma síndrome, é um outro processo, que a gente vai ter que ver particularidades da síndrome, da criança, do suporte que a família consegue ou não dar, mas às vezes não tem. Às vezes é porque por outras questões que ficou naquele modelo. Aí a gente tem a criança que ainda não evoluiu e aquela mãe angustiada sofrendo, achando que a culpa, que a responsabilidade é dela, né? Vamos falar um pouquinho sobre as dificuldades alimentares das crianças altamente seletivas, que é onde a gente costuma ter os maiores desafios. Então, na criança altamente seletiva, a gente vai ter uma recusa consistente de alimentos específicos. Ela tem o alvo dela, aquele ali de jeito nenhum, né? Então, são os alimentos que ela caracteriza um determinado sabor, textura, cheiro, aquela aparência, a criança não quer de jeito nenhum. Ela recusa aquele grupo de alimentos com aquela característica, né? Normalmente tem associação com alterações sensoriais, né? São crianças que a gente vai ver dificuldades sensoriais, tem sensibilidade a ruídos, a luzes, dificuldades com materiais que causam sensação de sujeira na mão, nos pés ou na outra parte do corpo. E é muito interessante isso, porque esses receptores táteis que a gente tem na palma, nos dedos, né, na palma das mãos, eles são similares aos receptores táteis que a gente tem na boca. Então, quando uma criança não consegue tocar o alimento, é muito difícil que ela vá colocar o alimento na boca, mais difícil ainda que ela vá conseguir mastigar e engolir, tá? Então, ela realmente experimenta, tá? Com os dedos. Meu filho era assim. Para aproximar um alimento dele, para ele experimentar, ele tinha que tocar e suportar tocar. Então, depois de um tempo que ele suportava tocar, que ele entendia que aquilo ali não era uma ameaça para ele, aí eu caminhava com um processo de aproximação, né? Que a gente tem várias técnicas para trabalhar na terapia alimentar para ir aproximando os alimentos da criança. Então, elas têm dificuldade para pegar no alimento, como eu falei, manusear a tinta, a massinha de modelar, aquela geleca, meleca, só de pensar, a criança já fica estressada, né? Com areia, com grama. Então, é importante que a gente possa oferecer esses ambientes para a criança ir gradativamente se expondo com muito respeito ao que ela consegue suportar, mas botar o pezinho no chão, botar o pezinho na grama, quem tem praia, botar o pezinho na praia, no quintal de casa. Eu sempre falo isso para as minhas pacientes, deixa as crianças ser criança, deixa ficar de pé preto, deixa brincar, tem árvore na sua casa, ele quer, deixa subir, deixa se balançar, porque a gente perdeu tudo isso enquanto criança. E a gente está vendo a repercussão nos sistemas sensoriais das crianças, que estão sentindo falta desse estímulo, né? Desse contato com terra, com brincadeira, com sol, com correr, com suar, né? Hoje é tudo na tela e no ar-condicionado, né? Então, assim, isso teria que ter algum resultado, junto a outras coisas que acontecem. Essa criança altamente seletiva também é a que fica mais irritada, costuma ter náusea, né? Ela se sente mal, realmente, ela soa frio, a mãozinha fica fria, né? Vomita. Então, para ela, realmente é angustiante, é um sofrimento, né? Esse momento da alimentação. E aí, ela tem aquela rotina alimentar, os mesmos alimentos, a mesma cor, o mesmo sabor, marca, formato, forma de preparo. Se você botar 1 miligrama de um tempero diferente, ela percebe, né? Porque tem um paladar, assim, afiadíssimo. Se você botar qualquer coisinha diferente, ela percebe. Então, a gente vai fazendo essas modificações muito gradativamente. E uma coisa que eu sempre falo para as mães,
tenta não servir nada em embalagem, tá? Porque a criança fixa na embalagem. Então, para a gente variar, vai ser muito mais difícil. Então, tira da embalagem, esconde a embalagem, joga fora a embalagem, guarda no seu quarto, guarda onde a criança não tem acesso, tá? E quanto mais a gente facilitar esse processo de flexibilizar, mais chance a gente vai ter de inserir outros alimentos, outras texturas, mas tudo isso muito, 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 muito gradativamente, tá? Com muito respeito. E quais seriam essas possíveis causas, né, orgânicas ou de doenças que a criança poderia ter que resultaria nessa questão da seletividade alimentar ou contribuiria, digamos assim, para aumentar essa seletividade alimentar? Inúmeras. Estomatite, amidalite, úlceras orais, doença do refluxo gastroesofágico, esofagite eosinofílica, alergia alimentar, intolerância alimentar, doença celíaca, hepatopatia, neurológicas, gasparesia, desmotilidade do intestino delgado, neuropatias crônicas, um atraso do desenvolvimento neuropsicomotor, que é bem comum a gente ter a questão da dificuldade alimentar, erros inatos de metabolismo, disfunção motor oral, que é quando a criança tem dificuldade no colocar o alimento na boca, no mastigar, rolar o alimento na boca, às vezes até empurrar o alimento para trás para deglutir, né? Isso a gente consegue perceber mais fácil quando a criança tem uma hipotonia de face. Mas às vezes ela não tem a hipotonia, mas tem dificuldade motor oral, que precisa também ser avaliada, né? Alterações anatômicas, distúrbio motor, déficit de processamento sensorial. Então, na literatura, a gente tem mais de 200 condições de saúde orgânicas que podem ou resultar na seletividade alimentar ou contribuir para a seletividade alimentar. Então, tem muita coisa para a gente investigar, né? Que possa estar por trás desse quadro da seletividade que a criança possa estar apresentando. E, além de tudo isso, a gente tem os outros fatores, né? Então, a gente tem a família. Como é o comportamento alimentar da família com a criança, né? É combinado, é planejado junto, ou um quer o pai quer uma coisa, a mãe quer outra, um oferece uma coisa, outro oferece outra, aí chega a avó, diz que é de outro jeito, aí no fim de semana fica com a avó e muda completamente, né? Na criança típica, a gente já tem os desafios nesse contexto, na criança seletiva, muito mais, né? E às vezes a própria mãe já fica com aquele receio, né? Ai, vai para casa da avó e vão falar que o menino só come isso, e vou achar que sou eu que não ofereço em casa. E todo esse contexto aí, aquele comportamento vai solidificando, né? Então a gente tem um ambiente, tem criança que quando está mais quente, ela come menos, ou se sente mal com o calor, né? Tem a postura do cuidador. Como é a postura do cuidador? Tem paciência, né? É proativo, oferece de maneiras diferentes, faz direitinho do jeito que a mãe ou o pai solicitaram que fizesse, né? Como é na creche, na escola? O tempero é muito diferente. Eu consigo mandar ou não o lanche. Eu faço um lanche saudável, a escola só oferece pacote. Como é a pressão, a questão dos coleguinhas para os maiores, né? Que ele come um lanche diferente ou ele não come. Como é que ele se sente naquele ambiente em que ele não dá conta, por exemplo, de comer aquele lanche da escola? Será que ele não fica ainda mais intimidado porque ele não faz como todo mundo faz, né? E os irmãos? O irmão come super bem e ele não. E às vezes, ele não come, o seu irmão come, mas cada um é cada um. A gente precisa tentar evitar essas comparações, tá? Porque elas só reforçam a dificuldade da criança em experimentar e dar um passo diferente. Ela pode introjetar, na verdade, essa questão de que o outro dá conta e ela não. E a gente tem que olhar para tudo isso aí quando a gente está olhando para essa questão de seletividade alimentar. Então, vejam que é um contexto muito grande. São muitas coisas para a gente observar quando a criança apresenta alguma questão de dificuldade alimentar. Então, vejam, por que a criança não quer comer? Multifatorial, tá? Multifatorial. Nunca atendi uma criança que fosse exatamente a mesma coisa que a outra. Impressionante, sabe? Impressionante. Então, deficiências nutricionais que podem ser causa e podem ser consequência da seletividade.
modicidade que a gente já viu, questões culturais, às vezes a criança mora num local, a comida é de um jeito, vai morar em outro local, não tem aquele tempero, não tem aquilo, aí ela já não quer mais comer, aí tem tudo isso para a gente olhar. Ambientais, que a gente já comentou, sensoriais, comportamentais, emocionais, que às vezes a criança, por não saber expressar aquilo que ela está sentindo, ela pode tanto alterar o comportamento de ações como o comportamento alimentar dela. Ela está triste por alguma coisa, aconteceu alguma coisa que ela não entendeu. A criança tem uma questão de ela se sentir muito culpada das situações que acontecem assim dentro de casa. Isso é uma questão que a gente precisa olhar com muita atenção. Então, às vezes, uma situação que não tá legal em casa, papai e mamãe não estão muito bem, a criança tem uma tendência de se sentir culpada por essas coisas que acontecem. E, às vezes, isso pode se expressar na alteração da alimentação, do comportamento alimentar. E as condições de saúde, que a gente já viu, né, lá no começo, aquelas inúmeras lá que a gente citou. E questão de saúde é um desafio, porque alguns daqueles diagnósticos, eles são demorados, sabe? Então, assim, não é porque o médico não quis ver, não é assim. Algumas coisas você vai escalonando, você é isso, é aquilo, e até você chegar e descartar outras questões, né? Tem coisa que não é olhou, você sabe o que é, né? E assim, os sintomas, principalmente na criança pequenininha, até 4, 5 anos, que ela está aprendendo a dizer melhor o que ela sente, eles são muito parecidos em várias condições, né? Então, é um desafio também para o profissional que está atendendo fazer esse rastreio. E quando a criança tem algum diagnóstico de alguma comorbidade, alguma síndrome, aí esse desafio fica muito maior para a gente fazer, certo? Então, diante desse contexto todo aí que a gente viu, eu queria que a gente saísse hoje daqui com pelo menos isso aqui na cabeça, tá? A culpa não é da mãe. Se a gente sair hoje daqui com esse sentimento no coração, tá? Eu já vou ficar muito feliz. Mamães que estão aí me ouvindo, tá? Pode dizer, a nutricionista disse que não é culpa da mãe, tá? Eu autorizo, tá? Porque isso é muito sério, né? Vocês viram que tem N coisas aí para a gente pesquisar e que a gente não sabe de nada disso quando a gente vai ter bebê. Aliás, a gente não sabe de nada. A gente vai aprender a ser mãe quando o bebê nasce. Aí a gente, eita, agora eu vou aprender a ser mãe. É quando o bebê nasce. E é um processo que a gente vai aprendendo, né? E essa vida que veio fazer parte da nossa vida, da nossa família, vem uma caixinha, né? Vem muita coisa que a gente vai ter que ir descobrindo, aprendendo, as características da personalidade, tem a questão do gosto também, que vai gostar mais de uma coisa, não vai gostar de outra. Tem uma questão que eu nem comentei aqui, mas que é bem interessante, a gente já sabe hoje que algumas pequenas alterações na genética, que são os polimorfismos genéticos, que são pequenas modificações que não vão caracterizar uma doença, mas vão fazer com que haja uma expressão de algumas proteínas de forma diferente no corpo da criança, podem fazer com que altere até o nosso paladar. Então, aqui no Nordeste, por exemplo, coentro é muito comum. A grande maioria das pessoas gosta muito de coentro. A gente bota coentro em quase tudo. Mas tem algumas pessoas que detestam coentro. E a gente hoje já tem, inclusive, eu tenho um colega que era do Espírito Santo, na época que eu trabalhava aqui em outra área, na minha primeira formação, que ele odiava coentro. Até eu lembrei dele, que eu li um artigo um dia desse falando justamente isso, que a gente já tem mapeado uma alteraçãozinha genética de polimorfismo, que as pessoas que têm essa modificação, elas não suportam coentro. O gosto para elas é intragável. Então, veja, quantas coisas para a gente observar, né, no que pode estar colaborando para esse contexto de seletividade alimentar. E como seria esse tratamento, né? A gente viu os grupos de dificuldades alimentares, né? Quais são as possíveis causas, os fatores envolvidos, tanto orgânicos, doenças, quanto os fatores de ambiente, digamos assim, e como que a gente vai tratar, né? Havendo necessidade desse tratamento. Então, a gente precisa, o tripé básico que a gente tem hoje seria o fonoaudiólogo,
uma habilitação em motricidade orofacial, que é para poder fazer essa avaliação, né, de motricidade, de hipotonia, se a criança mastiga, se ela deglute, se ela consegue respirar quando come. Tem criança que não consegue respirar enquanto come. Então, ela vai dar 2, 3 colheradinhas ali e vai desistir, porque ela não está conseguindo respirar durante a alimentação. Quanto mais a gente mexe, mais aparecem possibilidades para a gente olhar. Um terapeuta ocupacional, nesse caso, que trabalhe com integração sensorial, para a gente ver essa questão das alterações do processamento sensorial, certo? E mais recentemente, a gente tem a inclusão do nutricionista nesse processo. Porque durante muito tempo, esse tratamento ficava entre o fonoaudiólogo e o terapeuta ocupacional. Mas a criança que tem, principalmente a criança com seletividade alimentar mais extrema, ela já tem um risco de carências nutricionais, né? Que podem impactar no crescimento, desenvolvimento, nas habilidades cognitivas, no sistema imunológico. Então, é muito importante que faça também uma avaliação nutricional da criança. Alguns pediatras fazem, outros encaminham para o nutricionista, mas tem que ter esse olhar sobre essa questão de possíveis carências nutricionais. Até porque a carência nutricional, ela não vai impactar só naquela idade, só naquele momento da criança. Ela vai impactar a longo prazo, né? Que a gente já sabe hoje que essas alterações de epigenética, que são as alterações de ambiente, e que a alimentação é um desses fatores, ela vai impactar até o final da vida, né? Então, a gente precisa ter esse olhar do cuidado nutricional também, tá? E, havendo necessidade de fazer a terapia alimentar, hoje o mais comum é que seja feito por um desses 3 profissionais. Pode ser tanto o fonoaudiólogo, quanto o nutricionista, quanto o terapeuta ocupacional. Particularmente, eu não conheço nenhum psicólogo que faça, mas não me parece que haja impedimento. Aí teria que ser alguém da área para falar. Mas, no tocante a questões emocionais que talvez precisem ser observadas, principalmente a criança maiorzinha também, porque já tem a questão de como ela vai perceber a reação dos outros, né, sobre o comportamento alimentar dela. Isso pode levar a criança a ficar mais fechada, mais reclusa, principalmente as meninas. A gente tem que ter muita atenção com relação a isso, porque nas meninas a gente tem um risco maior dos transtornos alimentares, ali na pré-adolescência e na adolescência. E esse risco é muito maior nas meninas e mulheres que são posteriormente diagnosticadas dentro do espectro autista. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado maior com relação às meninas. Cuidado com os meninos e cuidado ainda maior com as meninas, tá? Não vamos deixar os meninos de lado também, não. E, dependendo do contexto que a criança esteja, porque a gente pode ter uma criança de instituição, uma criança que está em processo de adoção, a gente pode precisar do apoio da assistente social, uma criança que sofreu alguma violência, tá? E aquelas condições lá de saúde que eu falei no começo, a gente vai precisar de avaliação médica também. Então, qualquer desses profissionais que a gente comece o processo, é interessante que esse profissional, ele tenha um olhar, não é multidisciplinar, que hoje a gente não fala mais multidisciplinar. Multidisciplinar é eu saber que existe um outro profissional que trabalha com um outro conhecimento diferente do meu. É transdisciplinar. Eu preciso ter uma ideia minimamente como que o outro profissional que atua, como ele vai contribuir nesse processo, porque aí eu vou saber para quem demandar. Isso é importante, tá? Porque dificilmente a gente vai conseguir sanar essa questão com um só profissional, tá? Eu tenho situações que as crianças precisam de apoio multi, e tem alguns casos pontuais que, assim, a família conseguiu fazer o processo de terapia alimentar. Mas isso não é a regra, nem deve ser a regra. A gente precisa ver o contexto de cada família, o que cada família dá conta. E não tenham vergonha de, de dizer, ó, nesse momento eu não dou conta. Nesse momento seria melhor que outra pessoa servisse a comida da criança, porque está muito difícil para mim. Sabe? Não tenham vergonha de pedir ajuda. Se tem uma irmã, se tem uma tia, se tem a babá, deixa ela oferecer. Porque, assim, se a gente já vai com aquela disposição de que não vai dar certo e de que vai ser sofrido, a criança, ela é uma anteninha das nossas emoções, sabe? É como se fosse a TV, o nosso celular,
E a estaçãozinha de rádio base ali, para eu falar, para eu me lembrar da época que eu trabalhava com isso, tá sintonizado o tempo todo. O tempo todo. Não precisa falar, não precisa falar. Ela lê a gente, ela lê os nossos olhos, ela sente a expressão da nossa voz. Então, não tem problema a gente dizer, ó, faz isso para mim, por favor, porque eu ainda não estou dando conta desse momento. Está muito difícil para mim. E busquem ajuda.